Boa tarde a todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula. A gente vai ter convidadas super queridas. Nós vamos falar sobre reparação tecidual. Vai ser bem legal. É uma área que está crescendo bastante. Nossa outra convidada também já está aqui na sala. Vou já chamar a gente aqui para entrar junto. Deixa só o pessoal ir entrando e eu já chamo vocês. Já clica aí nesse aviãozinho, tá? Compartilha com os amigos de vocês que a nossa aula já vai começar, tá? Lembrando também que estão abertas as inscrições para a nossa jornada. Então, se você gosta de laser, quer saber muito mais sobre o assunto, quer saber outras aplicações que os lasers podem fazer, então já se inscreve nessa jornada, tá? Na nossa jornada que vai acontecer de 7 a 9 de junho, tá? Depois eu volto a fazer o convite. Deixa eu ir chamando aqui nossas convidadas para a gente começar. Então vamos lá, vamos começando aqui com as nossas convidadas. Deixa eu apresentar para vocês. A gente está hoje contando com a presença ilustre aqui da professora doutora Maria Cristina, né, que trabalha na área de cirurgia, que, querendo ou não, é uma área que a gente ainda tem um pouquinho de resistência para os profissionais acreditarem no poder da luz, acreditarem nos benefícios. Para eles, sempre é melhor o bisturi elétrico que o laser. A gente já vem estudando, aí, já vem mostrando as evidências que não é bem assim, né? Que a gente tem alguns benefícios. E a nossa outra convidada é a professora Júlia, que foi orientada pela professora Maria Cristina durante seu mestrado. A Júlia acabou de defender a sua tese e foi justamente sobre o tema, né, que a gente vai falar hoje, sobre como os lasers podem ajudar na reparação tecidual, né? Então, por isso que elas estão aqui hoje para falar um pouquinho desse tema tão interessante na nossa área. Então, bora lá, meninas, tudo bem? Tudo pronto para começar? Tudo pronto. Então, bora lá. Pessoal, já compartilha aí no aviãozinho, clique, envia para os amigos de vocês, que agora a gente vai começar com um assunto. Então, conforme eu estava falando para vocês, a gente sabe que o uso dos lasers em diversas áreas, ele tem uma crescente de evidências científicas em busca da gente procurar melhores resultados e principalmente também resultados no pós-operatório ou qualquer outra situação adversa que a gente pode encontrar na cavidade oral que necessite um reparo tecidual. Então, já começo jogando a bola para vocês. Aí. Não sei quem pode me responder, pode ser as duas, tá? Então, me expliquem mais ou menos para a gente como seria esse mecanismo de ação. Em que momento o laser ou a terapia da fotobiomodulação, melhor dizendo, poderia estar atuando nesse processo? Vou deixar para a Júlia, que ela acabou de defender. Ela está com tudo atualizado. Fala aí, Júlia. Durante além do clínico, né, a gente observa clinicamente uma melhora muito importante dos pacientes que a gente faz a aplicação do laser, então a gente clinicamente tem essa garantia, e que a gente checa tá melhorando, então a gente vê uma mucosa mais rosadinha, vê as coisas acontecendo de forma mais rápida, mas pontuando, ele vai modular a reação inflamatória, então lá no início, depois que acontece a lesão, vai ter a modulação da inflamação, vai ter também os fibroblastos e os queratinócitos, eles vão ter uma maior mobilidade também por conta da fotobiomodulação, vai ter a melhora da síntese de colágeno, além da proliferação, então assim, a gente vai ter mais vasos sanguíneos no local, vai ter auxilia na proliferação celular, além, claro, de possibilitar ao paciente um melhor pós-operatório, porque vai atuar na modulação do efeito anti-inflamatório, da dor, e também a gente consegue um controle de edema. Que são coisas importantes e são sempre avaliadas durante o pós-operatório, né, na cirurgia. O que já está sendo, o que já se sabe é que a energia da luz laser, quando ela atinge os níveis celulares de todo o processo do reparo, ela consegue modular para que você não tenha nem exacerbação, né, nem o impedimento daquela inflamação que é necessária para o reparo, né? E a grande vantagem é a ausência de efeitos colaterais, né?
Então, na fotobiomodulação, usando energias, né, lasers de baixa potência, você consegue controlar adequadamente todo esse processo sem efeitos colaterais. Então, vamos dizer assim, em algumas situações de pós-operatório, ele poderia ser utilizado, né, sem você correr o risco, por exemplo, de, comparativamente a você usar grandes quantidades de anti-inflamatório, com a possibilidade das drogas, a parte medicamentosa, ter o efeito colateral, o que já não acontece com o laser. Então, em algumas situações onde você pode esperar que você tenha um processo inflamatório maior, inerente ao próprio procedimento cirúrgico, o laser ele pode ser um adjuvante nesse sentido, né, de você tentar evitar muitas medicações que você vai ter esse contraponto aí de efeitos sistêmicos adversos, né, que você não gostaria de ter. E o laser não apresenta isso, então essa é a grande vantagem. Que é uma das grandes vantagens, né? E lembra também que uma das grandes situações que a gente pode encontrar, né, as situações de complicações, digamos assim, é realmente uma área que acabou de ser lesionada, que passou por um procedimento cirúrgico. Sim. Então, o laser vem ali para agregar, né, ajudar aquele processo que muita gente fala, mas vai acontecer de uma forma normal. Então, para que eu preciso utilizar o laser? Mas se você está ali podendo usar uma terapia que vai te ajudar, que vai acelerar esse processo de reparação, é muito mais benéfico para o paciente, não é? E a questão também de aceitação por parte dos pacientes. Vocês viram alguma coisa nos estudos de vocês? Em geral, o paciente gosta muito, né? Principalmente os brasileiros, né? Não é uma coisa assim, acho que disseminada mundialmente. Eu acho que tem focos, a Júlia observou isso na revisão sistemática que ela fez, e existem focos mundiais que são mais abertos a terapêuticas, intervenções assim, terapêuticas como o laser, né? Acreditam mais nisso. Mas o que a gente vê é que o paciente, depois de submetido a uma terapia dessa, ele sente mais conforto. Tanto é que a Júlia tinha alguns pacientes da clínica, quando a gente ainda fazia bastante clínica, né? Ela tinha pacientes que vinham para um controle pós-operatório, já com o processo de reparo bem adequado, né? Mas elas falavam assim, você não vai aplicar o laser? É tão bom quando você aplica o laser, eu saio daqui mais relaxada, sinto menos dor, né? Então, eles aceitam muito isso, porque existe esse efeito, né? E tem aquela coisa dele acreditar que ele está realmente tendo uma terapêutica que está fazendo bem para ele, né? Então, a gente observa muito. Sim, tem alguns que ficam meio resistentes no início, mas aí olha assim, só essa luz vai dar certo. Aí a gente faz a primeira aplicação e aí ele já começa a sentir os efeitos, né? E aí é legal ver isso, que aí o paciente ele passa a aceitar e solicitar o que a gente está ofertando de tratamento para ele, né? Então, não é só uma coisa por nossa parte. O próprio paciente, como a professora disse, ele já chega pedindo, diz, ei, doutora, hoje a gente vai fazer, porque eu vi que foi diferente quando eu fiz dessa vez, quando uma outra vez que eu fiz um procedimento parecido e não teve laser, então o paciente relata muito isso pra gente. O paciente já começa a perceber, né? Interessante. Isso. Muito legal. E aí eu sei que a gente já até falou nas aulas anteriores, o laser ele pode agir através de 2 comprimentos de onda, né? O comprimento de onda vermelho e o comprimento de onda infravermelho. Com base nos estudos que vocês fizeram, existe algum comprimento que vá favorecer melhor esse reparo ou os 2 agiriam? Depende do que você quer modular, né? Qual é a profundidade que você quer atingir de tecido, né? A gente tem muito bem já estabelecido em literatura, é óbvio que não existe um protocolo padrão, porque para cada situação vai existir uma posologia, né, um modo de aplicação, uma quantidade de sessões para cada tipo de problema, né, de afecção aí, mas em geral a gente já tem protocolos bem estabelecidos de infravermelho para você modular tecidos mais profundos. Então, vamos dizer, se você fez uma cirurgia do terceiro molar, né, que é mais a nossa área aí,
e você quer que você tenha uma modulação melhor de edema, de toda a parte de abertura de boca, vascularização da região e estímulo à musculatura para modular o processo inflamatório, tem que ser um infravermelho, né? Porque ele vai ter um comprimento de onda que vai conseguir penetrar no interior dos tecidos, né? Fazer a sua ação terapêutica e você vai ter o reflexo disso nas manifestações pós-operatórias aí, né? Com a melhora de todo o desconforto que você tem depois de uma cirurgia. Agora, se você estiver usando, por exemplo, um laser de uma ação mais superficial, que não tem uma penetrabilidade muito grande, você vai usar o laser vermelho, que vai ser absorvido em superfície. Sim. Então, a gente viu em alguns estudos, que a Júlia fez, né, agora também no mestrado dela, onde a gente viu que ele é muito mais empregado quando você tem, por exemplo, lesões que você faz uma enxertia, aqueles enxertos de gengivais livres, né, para periodontia, quando você tem uma úlcera cicatricial pós-cirúrgica ali, onde você quer um efeito mais superficial, você usaria o laser vermelho, né? Que a ação é mais superficial mesmo. E a gente tem usado um misto, né, Júlia? Fala, pode usar as duas situações. Sim, sim. É porque às vezes a pessoa pode restringir, eu só vou fazer fotobiomodulação com um comprimento vermelho ou infravermelho, mas vale reforçar e ressaltar que são os dois, como a professora falou, a depender da sua indicação. E tem aparelhos que possibilitam fazer a aplicação simultânea, né? Sim, vocês já chegaram a usar em algum reparo tecidual os dois comprimentos de onda juntos, simultâneo? Eu não entendi a pergunta. Cortei. Paciente de vocês chegaram a usar os dois comprimentos de onda simultâneo? Ah, sim, então. Sim? Simultâneo, você diga na mesma sessão, né? Porque a gente faz... então, dependendo da situação clínica, que é como a gente falou, vamos usar um exemplo de uma úlcera, né, pós-cirurgia de enxerto livre. Você pode fazer o vermelho para estimular toda aquela superfície, né, onde está acontecendo o reparo, onde a área doadora precisa ser epitelializada, e você pode, ao mesmo tempo, onde recebeu aquele enxerto, você teve um traumatismo maior, com uma escarificação, uma exposição óssea, um tempo cirúrgico maior ali, você vai ter o reflexo de um edema, de um processo inflamatório pós-operatório, onde você quer que o infravermelho atue. Então, numa mesma sessão, você pode fazer o vermelho, o infravermelho, né, para você tentar modular processos distintos, um superficial e o outro mais profundo. Né? Tem os casos em que se identifica, às vezes, o terceiro molar mais próximo ao nervo, então já faz, após a cirurgia, já faz o infravermelho para evitar a parestesia, então para já fazer esse estímulo e o tratamento acompanhar. Então, não é só a mucosa, né? A gente pode também ter uma coisa mais profunda, então, nos tecidos. Muito bom. Pessoal, para quem está chegando aqui agora, a professora Andréia também está aqui com a gente. Seja bem-vinda, prof. Todo mundo que está aqui, muito obrigada pela presença. Andréia. Tá aí. Nós estamos falando sobre o uso do laser na reparação tecidual, tá? Só para situar vocês que estão chegando aqui nesse momento com a gente. Então, a gente já comentou um pouquinho sobre o mecanismo de ação, sobre os comprimentos de onda. E também é importante falar e de entender um pouco sobre a reparação tecidual em si, né? Não basta a gente saber os princípios básicos do laser, mas a gente precisa também entender o mecanismo de reparação. E existe uma diferença quando a gente fala em reparação e cicatrização, não é isso? Me corrija aí, existe. Então, comenta aí pra gente. Existe regeneração e cicatrização. São dois mecanismos que compõem o reparo dos tecidos, de uma maneira geral. E todo cirurgião gostaria que tudo regenerasse, né? Onde você remove o dano, danifica o tecido, faz um trauma cirúrgico e tudo que você manipulou, ele volta a ser exatamente como era no princípio. Isso é regenerar, né? Quando você tem a recomposição dos tecidos pelos mesmos tecidos de origem, restabelecendo todas as funções. Isso seria o sonho de qualquer cirurgião, né? Mas em algumas situações,
ou por excesso de traumatismo, ou por condições locais, você tem um caminho que segue o reparo na formação de tecido fibroso. Então, você tem a recuperação do tecido danificado, mas por tecido fibroso. Esse tecido fibroso, que é chamado de cicatriz, ele tem um componente fibroso muito grande. Então, aquele tecido originalmente removido, ou manipulado, ou traumatizado no trauma cirúrgico, ele não é recomposto pelo tecido de origem, ele segue um caminho de uma formação fibrosa, né? Então, em muitas situações, quando você tem um reparo por cicatrização, aquele tecido ele pode diminuir a sua função, porque ele é substituído por um tecido fibroso. E aí cabe o laser, porque se ele consegue modular e estimular processos celulares, né? Como a Júlia falou no começo, proliferação de fibroblasto, proliferação de queratinócitos, auxílio na angiogênese, ele vai no contraponto da formação de tecidos fibrosos, né? Ele facilita um pouco mais a regeneração. Existe um trabalho lá do nosso departamento, que é do Kleber, do menino do Equador, isso falando de tecido ósseo, né? Ele viu que depois da aplicação de laser infravermelho, usando um protocolo determinado, que depois vocês podem pegar na publicação dele, depois das exodontias, quando ia realizar a perfuração para a instalação de implante, ele colhia aquele osso, que tinha sido irradiado. Ele irradiava, se não me engano, eram 3 dias, no ato pós-operatório, 48 horas, depois 72 horas, acho que era até 4 dias pós-operatório. O que ele observou naquele ossinho que ele removia na hora de fazer o implante? Que a formação óssea estava muito melhor, que a qualidade daquele osso era muito melhor, né? E que lá na frente, talvez, isso deveria, né, pode ser uma continuação do estudo dele, a estabilidade do implante também, consequentemente, iria ser melhor. Então, o que ele tentou mostrar com isso? Que a irradiação do laser, ela conseguiu auxiliar na recuperação óssea de forma melhor do que se não tivesse sido feito, né? Porque ele fazia um lado chã, né, onde ele fingia que aplicava, e o lado que era colocado, era feita a intervenção pelo laser, né? Então, é isso que eu estou dizendo, independente da situação, o laser ele pode atuar favorecendo o processo de regeneração, né? A professora Márcia, que estava aí, não sei se ela está aí agora, ela tem várias publicações onde a gente fazia defeito crítico em animais e fazia a fotobiomodulação. E em algumas situações, se você deixasse aquele defeito para reparo espontâneo, com grande probabilidade ele ia formar um tecido cicatricial, porque o defeito crítico é esse, né? Ele não consegue se recompor totalmente como o tecido original. Então, quando eu aplicava o laser, ela via que você tinha um estímulo à formação do novo tecido. Então, favorecendo o processo de regeneração, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para se estudar, né, nessa área, né? Estabelecer direitinho os protocolos, as posologias, né? A dosimetria adequada para você ter para diferentes tecidos um potencial de regenerar, mas eu acho que é uma grande alternativa, mais uma vez, sem efeitos colaterais. Perfeito. Né? Não, excelente. O que é legal observar é que assim, a gente tem os efeitos imediatos, né? Consegue modular ali para o paciente garantir que ele tenha menos dor, os efeitos logo pós-operatórios, mas num caso desse, a longevidade de um implante e tudo, então garantir pode ser maior, então avaliar. Então não é só aquilo de você estar ofertando para o paciente o agora, é uma coisa a longo prazo, e isso é muito legal. Muito interessante. E em questão de protocolos, você que já acabou de fazer a revisão aí, fala aí pra gente o que você encontrou na literatura. Em termos de protocolos, isso. A gente viu muita utilização do laser vermelho, eles usando 4 joules, mas no intervalo assim, entre 24 e 48 horas, até os 7 dias a mais, e alguns outros... Né? Isso, para reparo. Para reparo.
E aí, alguns outros que estavam fazendo ao invés dessa avaliação, mas acho que foi principalmente isso, né? E 14 e 21 dias fazendo a avaliação. Então, a gente sempre, entre 7, 14 e 21 dias, alguns alternando 2, 3 aplicações. Isso aí, mas mais ou menos 2 a 3 aplicações por semana e o intervalo entre 2 a 3 aplicações. Alguns apresentavam 24 horas, outros 48. Então, era assim, geralmente era dia sim, dia não, dentro desse intervalo de 7 dias. Entendi. Mas o processo de reparo, Fernanda, eu acho que é o que a gente discutiu na revisão da Júlia. Ele tem esse protocolo de 4, às vezes até 5 joules para tentar modular o processo de reparo, mas a observação maior da ação do laser, ela é em 7 dias, né? Sim. Mesmo que você continue aplicando, em 14 dias, clinicamente você não vai ter grandes diferenças de parâmetros, né? O que ainda não se comprovou, que quem sabe um dia ainda vou ver isso, é histologicamente, né? Se você, aplicando em sessões múltiplas, além do visual clínico em 7 dias, que você já tem um reparo, será que ele continua estimulando isso por mais 14 dias? Eu vou dizer assim, que em organismos saudáveis, talvez a gente não observe grandes diferenças, tá? Mas quando a gente tem, por exemplo, pacientes que tenham atrasos em reparo, tipo pacientes diabéticos, pacientes imunocomprometidos ou suprimidos, pacientes que fazem uso de alguma droga, sei lá, de algum tratamento com corticosteroide, por exemplo, que pode, né, dificultar um pouco o processo de reparo, pacientes com osteonecrose e osteoradionecrose, né? Nesses pacientes, eu acredito que quanto mais você for fazendo essas múltiplas sessões, o efeito vai ser, além de mais duradouro, né, no reparo, você vai conseguir observar em períodos mais posteriores, né? Sim, concordo. Tanto é que no trabalho da Júlia, que a gente pegou só pacientes saudáveis, né, para fazer essa revisão, a gente concluiu que em 7 dias você já tinha a mensuração dos desfechos clínicos, né? Inserção periodontal, reparo da área doadora, reparo da área receptora. Clinicamente, depois disso, você não vai ver grandes modificações. E é o que a gente acha que o laser faz mesmo, ele vai atuar naquele período. Você falou das fases de inflamação, né? De a gente ter a formação do... Vou mostrar aqui para vocês uma imagem, peraí, para ajudar aí no processo. Então, a Júlia separou, então. Se a gente pegar a avaliação só superficial, né? A gente vê que ele segue um padrão aí, né? 7 dias. 7 dias é a 0, 1, 2, 3, para você tentar avaliar. A Júlia, a gente viu que não existia, né, nenhum padrão para se avaliar isso. A Júlia meio que criou essa escala. Fala um pouco dessa escala, Júlia. Pode falar. Não, a escala foi elaborada por mim, a professora Cristina, no intuito de dar ao cirurgião dentista que trabalha e estuda a parte de reparo a possibilidade de uma avaliação, assim, reduzir ao máximo a subjetividade dessa avaliação. E a diferença da escala que a gente propõe é porque ela é visual. Geralmente, a maioria dos trabalhos que apresentam esse tipo de escala, ou então algum outro modelo assim, de avaliação, é muito por definições. Então, eles dizem, tem mais eritema, a presença de células, então ele caracteriza muito mais. E aí, através da escala visual, a gente propõe que quem vai fazer um estudo já tenha padronizado e ele diga, aqui a gente faz a descrição, né, da imagem, mas ele pode comparar o clínico com o que a gente dispõe na escala. Então, aí possibilita avaliar o quanto de inflamação, se tem alteração na normalidade. Alguns desses casos são avaliados com 7 e 14 dias, então, para ver como tem diferença de um caso para o outro, e a gente fazendo uso desse tipo de método, né, possibilita uma maior objetividade, a gente reduzir os vieses presentes na pesquisa.
Show. Muito interessante. E entre essas fases, né, eu acredito que vocês já comentaram também, mas até baseado nos artigos que norteiam aí nossos mecanismos de ação do laser, né, que é o Dextin-Taru. E a gente já viu que o laser, ele tende a ter uma maior reação, né, tende a interagir maior com o tecido danificado. Então, geralmente, quando a gente está nessa fase inicial, né, desse processo todo, de tanto de regeneração quanto de cicatrização, o laser tem maior potencial de atuar ali, né? Porque ele favorece o processo. Isso? Isso, é. A gente tem que tentar lembrar que na hora de você estabelecer qualquer protocolo aí do laser, e olha que eu não sou das melhores para estudar protocolos. Na verdade, o que a gente tem usado é o que já se preconizava, né, dentro lá do Lelo, né, das orientações da professora Márcia, e a gente trouxe do laboratório para o clínico, mantendo aqueles protocolos. O que a gente vê, assim, como o processo de reparo normal, ele vai seguir 3 fases principais, que é, depois do dano cirúrgico, um processo inflamatório, que é normal acontecer. Depois, um processo proliferativo, onde você tem síntese de matriz extracelular, né? Você tem o caminho da angiogênese para facilitar toda essa produção de matriz, e a remodelação final, que o tecido... o organismo ele tenta se recuperar de uma maneira bem rápida, então ele forma o tecido mais ou menos rápido, sem grandes organizações, e que depois ele vai se remodelar, né, para refazer e ficar com uma cara e com uma elasticidade, um aspecto normal, né, do tecido na fase de remodelação. E eu acho que o laser ele tem um ponto em cada uma dessas fases. Só que vai depender da quantidade de energia que você está usando. Porque se você está num processo inflamatório, e vamos dizer assim, você está usando uma energia muito alta, talvez você não tenha o efeito que você espera. Você pode, às vezes, inibir, né, o teu processo ali e não ajudar. Se você tem uma energia muito baixa, esse processo inflamatório também não vai, né, não vai ser... não vai ter ação nenhuma sobre esse processo. Então, você tem que usar energias, ou posologias, ou as intervenções dentro de protocolos que já foram utilizados com bons resultados para aquele momento. Então, se você quer modular um processo inflamatório, é na primeira fase. Perfeito. Na fase proliferativa, não adianta você usar um protocolo de anti-inflamatório, porque ali você quer o quê? Você quer estimular a angiogênese, você quer estimular a proliferação de fibroblastos, você quer estimular a formação de um novo tecido. Então, o protocolo tem que ser um pouquinho diferente, né? É nessas situações que a gente associa vermelho e infravermelho, por exemplo, né? E na fase de remodelação, também, porque superficialmente você já pode ter tudo reparado, mas nos tecidos mais profundos você ainda tem que ter todo o processo de remodelação. Então, a energia também vai ter que ser diferente, né? O que você vai estar facilitando é diferente. Então, você não pode usar a mesma quantidade, vamos dizer, de energia que você usou para modular o processo inflamatório. Então, eu acho que o segredo e o grande problema dos protocolos são esses, né? Que cada um usa um diferente, e eu acho que assim, sem às vezes pensar no que realmente está acontecendo no interior dos tecidos, né? Concordo. E às vezes é muito do conhecimento desses principais mecanismos, de fazer um diagnóstico bem feito, de entender em que momento aquela minha lesão se encontra, que compromete. Aí as pessoas acabam não tendo resultados e acabam culpando somente o laser. Mas tem a parte do operador, né? Você sabe o que você está tratando. Eu acho isso muito importante. E tem que lembrar também da especificidade de cada... Assim, se eu vou tratar mucosa, eu vou seguir um protocolo. Mas aí se eu vou pensar em nível ósseo, já é outra coisa. Então tem que lembrar que as composições são diferentes, a forma que vai absorver a luz também vai ser distinta. A absorção da luz é diferente, isso aí. Perfeito. Meninas, arrasaram. Nossa, quanto conhecimento. Falamos tempo curto, menos, né? Tanta coisa. Vocês são feras.
Pessoal, vocês que estão participando aqui da live, tem alguma dúvida? Aproveitem aí. Temos aí 2 especialistas no assunto para mandar bala. Vocês que usam implantes, reparação, tem alguma dúvida aí? Pode falar aí com a gente que estamos aqui. Algum comentário? É tipo as aulas online, a gente pedindo para os nossos alunos responderem a gente. Muita gente É que é ruim que dá pra ver só pelo celular, né? A gente só aparece pelo celular, tinha que ter para computador, aí fica grandão, né? Pra ficar É verdade. Gente, só lembrando aqui, para quem ainda não sabe, a gente vai ter um evento, tá? Que vai acontecer de 7 a 9 de junho, que a gente vai falar bastante sobre esses princípios básicos, falar um pouco também mais sobre reparação, como laser, diversas aplicações, né, do laser. Convido todos vocês que ainda não sabem, vai ter um link na minha inscrição na minha bio, é só clicar lá, se inscrever. A Júlia vai estar lá comigo nessa jornada, só que a gente vai falar de outro tema. A professora Cris também está super convidada a participar. Pessoal, então é isso o recadinho. Não se esqueçam de participar, de se inscrever. Obrigada pela presença de todos vocês. Queria agradecer mais uma vez a presença da professora doutora Maria Cristina. É uma honra. Espero ter colaborado aí. Nossa, olha o tanto de conhecimento que você trouxe para a gente em poucos minutos. Você, com certeza, para mim, é uma das outras grande referência da área da cirurgia, que estuda, que acredita nos lasers, que está lá todo dia fazendo pesquisa e trazendo resultados para a gente. Então, é uma honra ter você aqui comigo, dividindo seus conhecimentos. Obrigada. A mesma coisa para minha amiga pessoal, Júlia, que hoje também já é professora, já é mestre, e está aqui também entrando mais a fundo nessa área aí, investigando, entrando agora um pouco mais também no ambiente hospitalar, o uso do laser no ambiente hospitalar. Então, eu também tenho muito orgulho de ver toda a sua trajetória e também você está aqui comigo hoje compartilhando seus conhecimentos. Obrigada mesmo pela presença de vocês, obrigada pela presença de todos. Obrigada eu pelo convite. É um prazer, de verdade. Estou muito grata da presença de vocês aqui comigo. Pessoal, obrigada pelo convite, Fê. Nada, eu a alegria é recíproca. Fico feliz. Obrigada de verdade. Agora bora lá para o nosso segundo turno, né? Que a gente vai trabalhar. É nosso tempinho aqui de bate-papo, mas bem informativo. Tá certo. Beijo, tchau. Um beijo para você. Beijo, Julinha. Tchau, beijo. Beijo. Tchau, gente. Beijão. Tchau. Vou encerrar aqui. Beijo. Beijo.